podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, edição 43. Hoje conversarei com o meu amigo escritor, jornalista, Sérgio Rodrigues, como tem sido a proposta das gravações durante o verão. Vamos falar de uma forma descontraída sobre o comportamento brasileiro, sobre o olhar do Sérgio, mais ou menos na linha que foi com a Márcia Tiburi. Seja bem-vindo e me diga o que tem lhe inquietado no comportamento brasileiro dessas primeiras semanas de 2021. Bom, em primeiro lugar, cara, obrigado pelo convite para conversar com você e com os seus ouvintes aqui no De Modo Geral. É sempre um prazer conversar com você, mas não é uma coisa muito comum a gente fazer essa conversa pública, né? Então, verdade. Tem um sabor diferente, assim. Acho que a pergunta mais correta seria o que não tem me inquietado, né? Porque as inquietações são tantas nessa altura no Brasil, acho que no mundo, mas no Brasil de modo especial e mais doloroso, talvez, e com certeza mais próximo de nós, né? Eu tenho tido alguma dificuldade até de, como eu sou jornalista, eu sou obrigado a acompanhar o pulso das coisas muito de perto, né? O que nem sempre é totalmente compatível com o trabalho do escritor, né? Às vezes você precisa tomar uma certa distância das coisas para poder fazer daquilo ficção ou qualquer outra linguagem literariamente mais trabalhada. O jornalista ele tem que responder muito depressa as coisas, muito rápido e muito em cima do lance. E, por outro lado, ele não tem a obrigação de fazer o trabalho de linguagem, né, de processar aquilo de uma maneira esteticamente mais aguçada e tal, como o escritor tem. Então, são coisas complementares, sem dúvida. Eu acho que dá para equilibrar, botar um pé em cada uma dessas canoas aí. Mas, por outro lado, elas são canoas que, às vezes, tendem a se distanciar e você pode acabar caindo na água, né? Nesse momento agora, a minha dificuldade maior tem sido, como jornalista, aguentar o tranco em termos de saúde mental mesmo, assim, de emocional, cara, porque o que está acontecendo no Brasil hoje é absolutamente quase inqualificável, assim, em termos de atividade criminosa, né, do Estado brasileiro. Ele foi invadido por uma quadrilha de baixíssimo nível, né, de baixíssimo nível. Pode dizer, todo Estado é meio criminoso, todo Estado é usurpador, todo Estado, por definição, ele está ali para implementar um projeto de poder? Sim, sem a menor dúvida. Mas nem sempre ele é tomado de assalto por gente tão desqualificada, de tão baixo nível, como ocorreu no Brasil. A conversa de impeachment vai ganhando finalmente tração, parece, né? O que não deixa de ser um alento, mas, ao mesmo tempo, ela continua insuficiente, né? Claramente insuficiente. A classe política não está disposta a dar muita corda para isso, por enquanto, pelo menos, enquanto não tiver uma insatisfação popular mais clara. Então, assim, é uma sinuca de bico, assim, das boas que a gente está, né? Eu não sei se o Brasil já passou por uma situação tão dramática assim, né? E é muito difícil, assim, você acompanhar isso tudo de perto, muito de perto, e conseguir manter a sanidade básica para funcionar, né? Conseguir ser uma pessoa minimamente funcional no mundo, né? Do trabalho, no mundo das relações afetivas e tal. Como escritor, por outro lado, eu tenho sentido uma certa necessidade, primeiro, de falar de tudo isso, porque eu acho que não tem outro jeito. Acho que a nossa geração, num sentido bem amplo, assim, de quem está hoje trabalhando com palavra no Brasil, né, ela tem uma missão importante, né? Os que sobreviverem
os que de nós sobrevivermos, tem uma missão muito importante, que é elaborar isso aí, né? De alguma forma. Filtrar isso aí pela lente da literatura, tentar dar um sentido para isso, para que não seja tudo em vão, ou, pelo mínimo, para deixar um testemunho de como que isso aqui foi para as cucuias. O que já, se a gente conseguir deixar esse testemunho, se isso aqui realmente for para as cucuias, já vai ser uma tarefa importante a cumprir. Acho que não vai para as cucuias, acho que eu não sou tão pessimista assim, eu acho que em algum momento a gente vai sair desse buraco, né? Vai pagar um preço muito alto, muito, muito alto, vai atrasar o caminho do Brasil no sentido de uma sociedade mais justa e civilizada e decente. Anos, talvez décadas, mas a gente vai sair. Agora, a dificuldade maior nesse caso é aquilo, quer dizer, eu vejo como uma coisa bem diferente do trabalho do jornalista, que tem a obrigação de responder rápido. O escritor não tem a obrigação de responder rápido, ele tem a obrigação de responder bem, né? E às vezes, a rapidez é inimiga dessa elaboração, né? Não sei se você concorda com isso. Então, ao mesmo tempo que eu não consigo imaginar hoje uma literatura que fale de qualquer outra coisa que não seja dessa tragédia enorme que está diante de nós, ao mesmo tempo, eu percebo uma grande dificuldade de fazer isso sem dar umas voltas, fazer isso de maneira frontal, como se espera que a imprensa faça, por exemplo. Eu estou sentindo necessidade de dar umas voltas, assim, de pegar o negócio meio obliquamente, sabe? Assim, falar do hoje falando do ontem ou do amanhã. Sim, até porque, meu caro, é muito difícil encarar isso de bloco, conseguir, de uma forma exitosa, dar um sentido literário, ficcional, enfim, para toda essa disfunção, contexto de absurdo que se está vivendo. É claro que a história vai avançar, tentando entender elementos e lógicas e acordos desse tempo, mas da literatura se espera sempre mais. Nesse sentido, eu estava falando com alguns amigos, esta semana mesmo, sobre essa questão, sabe, das vozes que antes eram marginalizadas e hoje ocupam uma espécie de centro, de uma atenção imediata dos polos legitimadores, né, do que seria a literatura brasileira relevante. E aí você bota a literatura indígena, a literatura trans, da comunidade negra, das mulheres, mas não se pode nunca perder de vista que nessa tarefa sempre se coloca como relevante mesmo, sabe, o trabalho que é bem feito. É totalmente lógico e muita gente não percebe que essa rapidez, até essa rapidez das redes sociais, que é um processo bastante extenuante para um escritor, depois a gente pode falar sobre isso, ele é totalmente na contramão do que demanda uma construção literária, uma produção literária com pretensões de ser perene, de ser relevante, de dialogar não só com o seu imediato, mas com os tempos que se sucederão. Então, parece que escrever bem ainda é o mais importante. E, nesse sentido, eu acho que entender esse processo, e foi muito bacana você falar isso, Sérgio, porque você é a primeira pessoa com quem nós conversamos, com quem eu converso nesse podcast, que até com a autoridade desses meses passados, né, com a experiência que você tem, você colocou isso de uma forma, com uma convicção muito interessante, Sérgio. Que, pelo menos para mim, dentro, né, da dialética constante da minha própria, assim, né, dentro da minha cabeça, isso bateu de uma forma interessante. Agora, eu imagino que seja uma grande competição, em que poucos conseguirão montar trabalhos que fiquem, etc. Mas sempre é, né, Scott? Sempre é, né? Isso vale para qualquer tema, né? Assim, qualquer Né? época. O que vai ficar, a gente não sabe o que vai ficar, né? Mas com Verdade. certeza vai ser uma fração, uma pequena fração do. O que não quer dizer que tudo aquilo também que só fez sentido ali naquele momento não fosse importante para aquele momento, né? Acho que essa questão do tempo na literatura é extremamente complexa, né? E é incontrolável, a gente não sabe.
É impossível você dizer hoje, assim, olha, esse livro aqui vai ser lido daqui a 50 anos, esse outro não vai. Você não tem como falar isso. Não tem como. Não Perfeito. tem como, né? E você não sabe o que é o mundo daqui a 50 anos. Simplesmente não sabe. Um cara, inclusive, que pode hoje passar meio despercebido, pode ser importantíssimo daqui a 20 anos, e um que é hoje um cara reverenciado e muito lido, não ter essa ressonância depois, né? Isso, a história da literatura é cheia desses casos, né? Quando eu falo escrever bem, é importante, eu acho, ressalvar, assim, fazer essa ressalva. Não tem nada a ver com beletrismo, não tem nada a ver com fazer, sabe, o livro definitivo, a obra-prima, ou o livro que Sofisticada. é sofisticada, e o livro que os críticos universitários vão dizer que é o grande. Não, não é isso. Quer dizer, escrever bem, que eu digo, é tentar elaborar as coisas de uma forma que vá além do mero testemunho, né? Que o testemunho é super importante, mas ele tem uma ressonância literária, artística, que é mais limitada, né? Então, eu acho assim, eu acho que a nossa missão vai ser dar conta dessa maluquice total que a gente está vivendo, porque a literatura é disso. Agora, é importante dizer que também não é assim, não estamos todos obrigados a fazer romances políticos aqui, não é isso que eu estou Sim, falando, né? não é isso, sim, está claro. Eu estou escrevendo agora um negócio que é uma comédia passada no século XIX, e ela está falando do Brasil de hoje. Porque também tem isso, né, cara? Qualquer coisa que você escrever, você vai estar falando do Brasil de hoje, porque não tem como você viver aqui hoje e não falar, né? Então, assim, no caso, eu estou falando intencionalmente, é uma tentativa de fazer mesmo um jogo de espelhos, né? Uma brincadeira literária que conversa com a literatura brasileira, digamos, que estava fundando a literatura brasileira, que se assume brasileira e que se pretende original e tal. Mas mesmo que eu estivesse tentando fugir, olha, eu fui para o século XIX porque eu não aguento mais o XXI, e eu estou tentando fugir. Você não consegue fugir Não por consegue, completo, né? né? Porque você vai estar falando do que você vive. Por mais que tenha filtros aí, jogo de espelho e o diabo a quatro, você não consegue fugir de quem você é. E esse nosso tempo, ele, de uma maneira muito singular, ele nos aprisionou, né? Ele é a nossa primeira ou segunda grande guerra, e como costuma acontecer ao longo da história, e parcela dos intelectuais entram nessa também, se olha para uma guerra que está começando e se diz assim, não, essa guerra ela não vai durar. Ou pode ser que ela, né, que se resolva rápido, né? E eu estou preparado, eu tenho energias, né? Eu tenho racionalidade, eu tenho sanidade para enfrentá-la. E a gente, de certa forma, consegue, não só com a sensibilidade, né, mas com todas as informações trocadas, a gente consegue perceber que o impacto de tudo isso que está sendo vivido hoje ele vai demorar a ser compreendido, porque o processo não terminou, né, Sérgio? E eu acho muito interessante no seu trabalho, não só no seu último livro de contos, né, que é um livro incrível, mas mesmo assim, lá atrás, no Drible, né, você faz relações que têm a ver com essa lógica, não é, com o comportamento brasileiro. Nesse sentido, Drible, você fala de futebol, mas você vai muito além, né? Você fala da identidade, do modo do brasileiro se localizar, né, diante da proposta civilizatória, da identidade, né, das coisas que nós concordamos, né, que nós contornamos e não queremos enxergar. Então, você acha que, de alguma forma, a pandemia vai estar presente nesse seu livro? Vai. Eu não posso nem dizer como que ela vai, porque senão Claro, não eu é, vou não. entregar demais, assim, mas sim, com certeza. Eu tenho uma obsessão com esse negócio de falar do Brasil, né, cara? Eu acho até que às vezes isso me faz um pouco mal, assim.
Desculpa, Sérgio, é o que se espera de um escritor brasileiro. Uma das coisas mais criticadas por quem não é brasileiro, daquela coletânea da revista Granta, falando com pessoas estrangeiras que leram aquela coleção da Granta, né, dos autores e autoras com menos de 40 anos, e eu participei desse processo, é justamente, assim, né, como formatador, né, daquela proposta, na época, que fala pouco do Brasil, né? E quando a gente olha para a produção brasileira, ela escapa muito, assim, dos problemas mais, sei lá, né, digamos assim, das particularidades brasileiras, né? Vamos deixar a questão política e os problemas de lado. Sim. Não estamos falando só de política, né? Mas, cara, eu não sei, às vezes eu associo isso a a uma questão de geração, assim, talvez até meio tardiamente no meu caso, mas eu sempre levei muito a sério esse negócio de pensar o Brasil, né? Quando eu estava na faculdade quase que um bordão, assim, vamos pensar o Brasil, vamos pensar como é que isso aqui eu estava na faculdade, ainda era ditadura quando eu entrei, né? E era o final, era tempos já de agonia da ditadura, cada vez mais fraca e tal, a gente já tinha certeza que tinha uma redemocratização ali logo na nossa frente, e um país inteiro para se construir em cima disso, para se reconstruir em cima disso, né? E isso envolvia todas as dimensões da vida. Era um tempo muito, muito bonito, na verdade. Acho que eu dei sorte de estar ali naquela hora, inicinho dos anos 80, porque era um tempo primeiro de muita euforia, assim, de muita esperança, né? Porque com certeza o futuro ia ser melhor, não tinha nenhuma dúvida, porque o passado era horrível. O futuro ia ser melhor, de fato foi, por um tempo, e havia uma ideia de que tudo precisava ser repensado e refeito e reconstruído em novas bases, né? Então, isso valia para a arte, para a economia, para tudo, né? Para o direito, para tudo. Total, Sérgio. Você sabe que eu fiz a faculdade sob a égide da Constituição Federal da ditadura militar. Então, imagina você estudar, fazer uma faculdade 5 anos, tendo que ler uma Constituição que você sabe que é espúria, que é ditatorial. Pré-Constituição de 88, né? Exatamente. Pois é. Não, essa época aí. Na verdade, nós somos quase da mesma geração, eu sou um pouco mais velho, né? Mas é isso, você viveu esse momento em que o Brasil ia ser melhor. Ninguém tinha dúvida de que o amanhã seria melhor do que o hoje, que, por sua vez, era melhor do que o ontem. Isso é uma coisa que, hoje em dia, nós não temos mais, ou pelo menos não é uma coisa dada, né? Parece que vamos ter que conquistar tudo isso outra vez, né? Sim. Mas que naquele momento ali era uma certeza, e era uma certeza muito, muito interessante, muito emocionante, né, para um jovem, então nem se fala. E eu saí desse processo todo aí, desse caldeirão aí, obcecado com essa ideia de que o Brasil... Eu acreditei na história de que o Brasil tinha um destino manifesto qualquer, para alguma coisa para ensinar ao mundo que o mundo ainda não sabia, sabe? É uma ideia que vem lá do modernismo, enfim, uma ideia muito revitalizada pelo tropicalismo, que alguma coisa nós temos, com todas as nossos atrasos, as nossas imperfeições, mas a gente tem a capacidade de fazer algumas sínteses, algumas coisas que o mundo não tem e que a gente tem que ensinar para eles. É uma ideia, hoje em dia, muito maltratada, uma ideia que talvez não valha nada, talvez seja só uma ilusão e não valha nada, mas ela deixou uma vontade perpétua de falar sobre o Brasil. Então, quando eu escrevo Elsa, a Garota, é uma tentativa de reflexão sobre a história do Brasil e como é que o Brasil veio a dar no que deu. Quando eu escrevo o Drible, é uma história do futebol brasileiro, em forma de romance, mas que é uma história, na verdade, é uma história do Brasil pelo prisma do futebol brasileiro, da cultura brasileira, né? A visita do João Gilberto aos Novos Baianos também, de certa forma, e já numa chave mais, digamos, lúdica, literária, borgiana, mas no fundo também é isso. Então, eu me considero meio prisioneiro dessa ideia
de que precisamos pensar o Brasil. Eu não sei se isso ainda faz algum sentido. Eu acho que o século XXI talvez exija uma visão um pouco diferente dessa ideia de que o Brasil é sequer um país. Talvez a gente nem seja bem um país, e isso pode estar se revelando agora de maneira muito cruel, muito Claro, dramática, né? De qualquer modo, ainda que seja como arqueologia, como exumação de um cadáver, eu continuo apaixonado pela ideia de que precisamos pensar o Brasil, sabe? Aquela velha ideia lá. Uma coisa que me chamou a atenção hoje, isso é mais ou menos, digamos assim, parte desse tom desse podcast, foi lá em Maceió, uma funcionária da prefeitura, ela inseriu a agulha no braço de uma idosa e não injetou a vacina contra a Covid. Como esse podcast tem muito isso, né, do comportamento brasileiro, eu fiquei muito tentado a especular sobre as razões, né, que talvez tenham levado essa funcionária a não injetar a vacina. Sei lá, eu fico imaginando, talvez ela estivesse reservando as vacinas para parentes, né? Talvez um mercado paralelo em torno disso, né? Parece que essa questão ética, né, essa compreensão de que nós precisamos nos organizar de uma forma assim, talvez até mais asiática, mais oriental, mais japonesa, chinesa, não sei, isso está completamente distante, né, do nosso mecanismo lógico, do nosso comportamento ético. E você estava comentando justamente algo que me chamou a atenção em relação aos militares. Depois, se você quiser falar alguma coisa, para a gente fechar esse primeiro bloco, está ficando imenso, mas também a ideia é essa, que foi essa notícia, no meu caso, não dos militares, Sérgio, e dos caminhoneiros, mas dos juízes federais do Tribunal da Quarta Região, que, por meio da sua associação, cogitam a possibilidade de adquirir vacinas, né, para o conjunto dos seus associados. E aí você pergunta, como assim, magistrados? Como vocês cogitam isso publicamente? E aí você vê que ninguém escapa. É uma casta, né? O Brasil é uma sociedade de castas, né? Total. Não é no modelo indiano, são outros tipos de casta, inclusive algumas corporativas, né? E, a lógica não é só econômica, tem uma lógica corporativista no meio que se miscui e tal. Mas, cara, o poder judiciário é brincadeira, né? Os caras se veem realmente como acima dos outros cidadãos, né? E a impressão que eu tenho, Scott, que é talvez mais distópica de todas, é que é claro que eu estou generalizando e estou sendo até um pouco injusto, mas a impressão que dá é que as corporações que não fazem isso que esse tribunal fez, não fazem porque não tem poder para fazer, porque se tivesse, fazia também. A impressão que dá é que quem não faz é porque não pode. Porque existe uma certa sensação de que, já que o poder público é falho, já que o poder central é essa incompetência grotesca que nós estamos vendo, então salve-se quem puder, né? Vamos lá, vamos garantir aqui o nosso, o meu. As empresas não tentaram comprar as vacinas da AstraZeneca lá para vacinar os funcionários e poder voltar a economia a rodar normalmente ali dentro. Só não vão conseguir porque elas não vão conseguir comprar as vacinas, porque o governo já tinha até autorizado. Sim, deu sinal verde. Deu sinal verde. Isso é uma completa subversão do que seja um país. Isso não é um país, né? E os caminhoneiros, hein? Pois é, isso eu vi hoje, né, que o governo federal está incluindo caminhoneiros e militares entre os prioritários para receber a vacina. Ou seja, os bolsonaristas, né? Ser bolsonarista parece ser um critério fundamental para decidir quem vai ser vacinado primeiro. Justamente eles que não acreditam em vacina.
Olha só que coisa curiosa. Mas é isso, meu caro. Vamos fechar aqui o primeiro bloco do podcast e vamos para o segundo, onde a conversa fica mais solta, se bem que a nossa conversa já está bastante solta. Mais solta ainda? E mais caótica. Até. Podcast, de modo geral. Queria te perguntar uma coisa, Sérgio Rodrigues. Você é um jornalista e um sujeito bastante sensível, isso está aprovado na sua literatura, né? Você tem um olhar bastante sensível a isso que aqui nós trabalhamos como comportamento brasileiro. Você acha que a elite brasileira ela vai, de alguma forma, aprender lições com a combinação de bolsonarismo, pandemia? Porque, de alguma forma, eu imagino que se a elite brasileira não se reformatar, a gente acaba não tendo muita esperança mesmo. No cômputo geral da economia, nesse sentido, eu sou bastante sensível, sabe, aos donos de restaurantes, aos donos de pequenos comércios, pequenos negócios, porque quem está ganhando dinheiro nessa crise toda mesmo, além dos bancos, são os grandes jogadores, né, do mercado, os que têm condições, né, as grandes redes, os grandes supermercados, as grandes lojas, estrutura de entrega, poder de negociação. Então, parece diferente do que a gente discutiu aqui durante o podcast, desde o começo, lá em março do ano passado, quando se falava, não, o capitalismo entrou em crise, um novo modelo de relação vai sair daí. Pelo contrário, eu acho que a concentração está muito maior. E você acha que o jornalismo, de alguma forma, ele foi impactado por todo esse processo? Olha, Scott, respondendo àquela primeira pergunta, né? Tem algumas perguntas aí nesse que você apresentou. Não estou vendo sinais ainda de que a elite brasileira vai aprender nada, né? Pelo contrário, a elite brasileira é uma elite bastante, a gente sabe, ela é bastante atrasada, né? Não é das mais inteligentes, não tem uma capacidade de enxergar muito longe, é pautada um pouco por essa lógica do que a gente falou no outro bloco do salve-se quem puder, né? Então, assim, é um pouco aquilo que aconteceu lá no furacão Katrina, né, nos Estados Unidos, que escandalizou muita gente, tal como os produtos ali para aquelas pessoas começaram a triplicar e quintuplicar de preço. Então, quando menos as pessoas podem pagar, mais caros ficam os produtos, porque essa é a velha lei da oferta e da procura e tal, não sei o quê. Isso é um dos problemas que o capitalismo tem para lidar com catástrofes naturais, né? Quanto pior a situação, melhor para quem está vendendo, mais caro fica o produto, portanto, pior fica a situação de quem está comprando e tal. Quem está por cima consegue sair bem, quem está por baixo não e tal. O fato de isso estar acontecendo, essas contradições estarem se agravando, não quer dizer que o modelo não esteja em crise. Eu acho que o modelo está em crise, né? Eu acho só que a gente não tem um arco de tempo suficiente ainda para saber onde isso vai dar. Por exemplo, a Bolsa está subindo com o fim do auxílio emergencial. O fim do auxílio emergencial, que o mercado considera tão bom a ponto de fazer a Bolsa subir, é uma catástrofe para milhões e milhões de brasileiros. É fome, né? É fome mesmo. É morte. Então, assim, é evidente que um troço desse não pode dar certo. Você não pode ter um modelo econômico, político, que funcione ao contrário, no interesse contrário da população, né? No mínimo, as coisas têm que ter um equilíbrio. A exploração, que seja o modelo exploratório, ela não pode matar o
o explorado. O explorado tem que ter uma saúde mínima para continuar. Isso é da própria lógica do capitalismo, né? Você tem que ganhar o suficiente para você comer, dormir e voltar para trabalhar no dia seguinte. Isso não está acontecendo, né, no Brasil já há algum tempo. O Brasil é um país em que a exclusão está virando a regra e as pessoas estão até deixando de se indignar com isso, estão deixando de achar que isso seja um problema. Eu não vejo a nossa elite aprendendo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a situação como ela é hoje não se sustenta por muito tempo mais, né? Por mais que a gente não tenha uma longa história, tem histórias de revoltas populares, sim, mas não é uma história revoluções, né? De revoluções e tal, são coisas mais, em geral, localizadas, né? E reprimidas, portanto, com mais facilidade também. Eu fico imaginando, assim, os nossos vizinhos latino-americanos são muito mais esquentados do que nós, né? É uma história muito diferente, né? A gente tem dois mundos à parte mesmo aqui, né? Não somos separados só pela língua. A colonização portuguesa e a colonização espanhola geraram coisas muito diferentes. Fico pensando, só a nível assim, de especulação, um país em que o presidente boicotasse tão claramente a vacinação, né? No momento em que a vacinação está claro para quase todo mundo, que a vacinação é a única saída, não só para a economia, mas para tudo, para a vida. Se isso acontecesse num dos nossos vizinhos aqui, não ia estar tudo assim em paz, como aparentemente está aqui, sabe? As pessoas protestando em redes sociais e olhe lá. Eu acho que o quebra-pau já teria começado. Como eu acho que vai começar em algum momento. Se a classe política não der um jeito de se livrar do Bolsonaro, eu acho que a gente vai ter tumultos até o fim do mandato dele. Tumultos sérios. Não vejo como possa ser de outra forma. E aí, eu acho que nem que seja na marra, essa elite vai ter que repensar algumas coisas. Eu não acharia impossível, Sérgio, que a elite brasileira apostasse no Bolsonaro, né? Claro, se ele não cair, enfim, né? Em 2022, se o Paulo Guedes continuar nesse jogo, enfim. Mas, Paulo, o Paulo Guedes é um zero à esquerda desde o início do governo. Ele é um espantalho, ele é um nada. O sistema financeiro continua coeso, entende? Com perspectivas, sabe, de domínio e até uma certa expansão desse domínio com esses caras lá, entende? Eu não tenho nenhuma dúvida de que eles continuam tendo esse plano. O meu argumento é o seguinte: estava muito na cara que o Paulo Guedes era uma isca que o Bolsonaro estava usando para atrair essa elite financeira, e que ele não teria nenhuma voz no governo, como não teve. E nem vai ter. Ele é um coitado, ele é um panaca. Ele é um panaca que sabe ganhar dinheiro, né? Ele sabe ganhar dinheiro lá, enfim. Para ele. Eu digo no governo, eu não sei a história dele antes do governo. Eu sei que ele enriqueceu, eu sei que ele tem ligações com a Chile, do Pinochet e tal, enfim, o que já seria suficiente para descartá-lo completamente como um interlocutor civilizado. Mas 4 anos depois, os caras não podem achar que... Eu acho que esse projeto vai se transferir para outro candidato. Eu não estranho que esse pessoal tenha esse projeto. Esse é o projeto deles. O que eu estranho é eles terem sido burros a ponto de acreditar que o Bolsonaro seria um líder razoável para implementar isso. Estava na cara que o sujeito era um completo maluco. O único projeto dele é destruir as instituições da democracia no Brasil. Isso tá na cara, em todos os níveis, em todos... E o Paulo Guedes só não foi embora até agora porque não tem espinha dorsal. Ele não consegue implementar absolutamente nada do que ele gostaria e do que ele foi posto lá para fazer por essa gente do mercado, né? Do mercado financeiro. Mas falar em mercado financeiro, eu acho engraçado como o mercado virou uma entidade no jornalismo que é quase como se ele fosse uma pessoa, né? O mercado acorda de mau humor, o mercado desconfia não sei o quê.
Ele é uma entidade mística porque ele do comanda, jornalismo né? econômico, né? Ele comanda, né? Tenho duas amigas minhas que eu não posso dar o nome das agências, que são agências que lidam com economia. E as duas me dizem isso. Uma já saiu, se desligou, ficou muitos anos em Nova York. Mas essa outra continua. Elas dizem bem assim, constrangedor como o jornalismo econômico, ele trabalha em função exclusiva dessa elite. É uma coisa complicada, sabe? Das pessoas que lucram com o mercado financeiro. Então, é isso. As pessoas aprenderam a viver de joelhos diante dessa coisa que é totalmente perversa, né? E faz o Brasil um dos 5 países mais desiguais do mundo, né? E a conta chega aí. Mas eu queria aproveitar a nossa conversa para te perguntar, Sérgio, nesse campo da linguagem, né, que você trabalha já há muito tempo, e considerando que vários amigos nossos, eu fiz um levantamento dia desse, a quantidade de pessoas que eu conheço que emigraram para Portugal, né, e continuam emigrando para Portugal. Essa relação de linguagem, de domínio, de como um país olha para o outro, nessa relação Brasil-Portugal, a partir da experiência que você teve com o Viva a Língua Brasileira, que é um best-seller, e queria te perguntar, então, assim, como você vê hoje essa relação, sabe, de influência e de linguagem? Uma coisa como escritor que tem caído a ficha cada vez mais, sabe, Sérgio, que me constrange um pouco, é a forma pouco respeitosa, sabe, como a maioria esmagadora dos escritores e do mercado editorial português, os portugueses olham para a produção literária brasileira, sabe? Bom, enfim, essa é uma relação bastante complexa, porque a gente tem uma influência muito grande lá em Portugal também, né? Como é que você lida com isso? Qual é o balanço que você faz hoje, depois da publicação desse importante livro? Uma questão boa essa, Scott, essa relação assimétrica que a gente tem com Portugal, né? Em vários níveis, mas assim especificamente na literatura. É interessante porque o Brasil, a literatura brasileira já foi muito importante para Portugal, né? Na época do Salazar, em que Portugal era uma província sufocada por um ditador atrasadíssimo, né? um sujeito obscurantista, e o país era muito pobre, né? Antes da União Europeia transformar completamente a vida em Portugal. Tem relatos assim emocionantes de como a literatura brasileira foi importante na vida de muita gente, né? O Jorge Amado era uma explosão de sensualidade, de liberdade existencial que os portugueses não conseguiam nem imaginar. Era realmente uma coisa importante. Como o Graciliano foi importante, o Érico Veríssimo foi importante, os poetas brasileiros foram importantes. E, de um tempo para cá, os escritores brasileiros realmente não têm nenhuma importância em Portugal. Eles não gostam de nós, de modo geral, com algumas exceções, claro. Tem escritores portugueses que leem escritores brasileiros, que admiram o modo como a gente trata a língua, é muito diferente do modo como eles tratam a língua, e se você tem uma relação mais profunda com as palavras, é muito legal você perceber como um outro olhar pode tratar o mesmo tema e ele sair tão diferente no final das contas e tudo. A gente tem uma relação mais livre com a língua, né? Menos presa à sintaxe, à tradição do que eles têm. Me parece muito claro que a literatura portuguesa, os escritores portugueses têm muito a aprender com escritores brasileiros e vice-versa, porque nós estamos falando de duas escolas de se usar a língua, né? A mesma língua, que eu acho que é a mesma língua, no fundo. Embora haja discussões a respeito disso, se nós já estamos distantes o suficiente da matriz lusa, né, para nos decretarmos uma língua à parte, eu não gosto muito de pensar assim, porque eu não gosto de pensar, sei lá, no Fernando Pessoa como um poeta de uma língua estrangeira. Para mim, não é. Para mim, aquilo ali é parte de quem eu sou e tudo. Então, independente disso, é muito claro que o público português não tem interesse nos escritores brasileiros há muito tempo.
E os meios de comunicação também não têm. E é uma coisa curiosa, porque o Brasil, a cultura brasileira é muito respeitada lá e muito influente em Portugal. E conversando sobre isso com portugueses, com amigos portugueses e tal, eu acabei chegando a uma conclusão que eu apresento aqui como hipótese, eu não garanto que seja isso. Eu tenho a impressão que a literatura foi decretada, assim, num certo senso comum português, como o último bastião do orgulho diante da pujante cultura brasileira que começou a invadir pela televisão, pela música. E a literatura ficou sendo como se fosse a aldeia gaulesa do Asterix, sabe, resistindo Sim. aos romanos. A literatura é assim, olha só, tudo bem, vocês são bons de jogo de corpo, vocês são bons de futebol, vocês sabem dançar, vocês sabem fazer música, vocês sabem fazer novela de televisão, mas esse negócio de escrever livro não vem, não. Esse negócio de escrever livro é com a gente e tal. E aí eles ficam rindo de coisas, de preconceitos idiotas, sabe? Ah, mas então vocês falam assim e não assado, Quer dizer, como se fosse aquela velha piada de português nossa, que é uma piada burra, sempre foi, Sempre invertida. Foi. Uhum. Ah, vocês não sabem escrever. Não, brasileiro não sabe escrever. O Luiz Fernando Veríssimo flopa em Portugal. Por aí você vê. Quer dizer, né, um cronista tão comunicativo, tão generoso como o Veríssimo, tão perfeito, não acontece em Portugal é porque realmente tem uma predisposição, né, contrária. E não é contrária à literatura brasileira, é contrária à língua brasileira, ao nosso modo de usar a língua portuguesa, que não é visto como um modo interessante. Olha só como é diferente e interessante. Não, é visto assim, olha só como é diferente e ruim. É uma pena que seja assim, eu espero que isso mude, muito mais por eles do que por nós, na verdade, porque o mercado português é pequeno, para nós não faz tanta diferença assim, em termos de venda, em termos de, né? Mas eu acho que seria bom para a oxigenação da língua literária de Portugal se o pessoal tivesse um pouco mais com os ouvidos abertos para nos ler. Assim como nós temos, assim, mas então isso aí é de ambas as partes. Não é de ambas as partes. Aqui você tem escritores portugueses que vendem muito bem. E não é porque o leitor brasileiro acha super naturais aquelas frases dos caras. Não, pelo contrário. É porque ele acha estranho mesmo. Essa é a graça. Você lê para estranhar um pouco. Uma coisa que é familiar, mas ao mesmo tempo não é igual. E isso não tem sido percebido assim em Portugal. Os africanos de língua portuguesa têm muito mais penetração em Portugal do que os brasileiros. Nós temos fama de não saber escrever lá nesse pode. É, verdade. Sérgio, de alguma forma eu tenho discutido, já venho falando sobre isso há uns 2, 3 anos com alguns amigos editores, e eles dizem que o realismo, né, que a literatura realista, de alguma forma, o seu tempo começa, o seu ciclo começa a chegar ao fim, e que uma literatura mais fantástica, distópica, fantasiosa, ela seria, digamos assim, a tendência da produção literária na América Latina, e isso teria impactos na produção literária brasileira. Eu acho que o mercado editorial vai para onde os escritores forem. O mercado editorial não pauta. Ele pode até tentar pautar, mas ele não pauta as coisas. Em geral, quando ele pauta naqueles termos assim, até meio cômicos, né, pegando alguma coisa que deu certo, e que deu certo meio por acaso, aí você fica anos e anos tentando emplacar o novo fulano, que nunca dá certo. E para mim, o mercado editorial é isso. Eu acho que, na verdade, as coisas vão para onde as melhores obras, os melhores livros levarem. E eu não estou vendo, como eu já falei mais cedo, eu não estou vendo muito como fazer qualquer coisa relevante hoje em literatura que não trate dessa tragédia que a gente está vivendo, né? Agora, os termos exatos assim em que isso vai ser tratado, eu acho muito difícil de prever. Se vai ser uma distopia clássica, eu acho que não, na verdade. Eu acho que não vai ser uma distopia clássica, porque
tem um certo cansaço, eu acho, do modelo distopia. De repente virou uma coisa que está todo mundo buscando fazer, as séries de televisão fazendo, e eu acho que tem tudo para rolar um certo esgotamento dessa fórmula. Agora, talvez seja um longo romance em versos. E aí, enfim, depois disso vão passar anos procurando um novo romancista em versos. Mas eu acho que essas respostas elas são muito mais artísticas do que mercadológicas. Assim. Até aí eu banco o que eu estou dizendo. Agora, como essa resposta artística boa, relevante, que vai reverberar, como ela vai ser, eu não tenho a menor ideia. O mercado editorial, de alguma forma, ele saiu nos últimos 10 anos, e de uma forma mais aguda nos últimos 5 anos, de uma redoma de convicção sobre o que era a boa literatura. E parece que houve um abalo, pelo menos assim, uma perspectiva mais brasileira mesmo, do que é a grande discussão, do que é o grande arco narrativo, do que é a linguagem, do que são as grandes personagens, do que são as pequenas tragédias que interessam, as discussões que são estabelecidas a partir da internet e tudo mais. Então, de alguma forma, isso já está num fluxo. E para aquele seminário que nós faríamos juntos lá na Academia Brasileira de Letras, veja como as coisas são, a minha análise estava nessa direção. Só que aí chega a pandemia. E essa pandemia, de alguma forma, ela bota uma super lente, né? Como você já trabalhou aqui, uma super lente nessas contradições brasileiras, que de alguma forma acabavam invisíveis, invisibilizadas aos olhos de uma classe média consumidora de literatura, de arte, é um meio de produção artística, sabe? Que agora parece que se misturou mais. Então, esse núcleo legitimador, ele não consegue mais, de uma forma negligente, não ser sensível. Só que a pandemia ela vem e bagunça com tudo isso. Acho que você já respondeu isso, eu estou mais me justificando uma provocação que veio meio intempestiva, já que no primeiro bloco a gente já acabou debatendo questões bastante importantes, né? Não, mas acho que é isso mesmo. É interessante o seu complemento, porque, de fato, a gente está vivendo um momento de enorme instabilidade nos critérios e instabilidade porque em movimento, né? Porque está em movimento. As coisas estão mudando muito depressa, realmente. Você tem instâncias de legitimação novas surgindo e você tem muitos personagens que estavam excluídos desse jogo, que estão entrando nesse jogo. Né? Muitas novas vozes, muitos novos autores, com novas perspectivas. Tal. E essa nova perspectiva está ganhando uma valorização muito grande, inclusive por parte dos jogadores mais tradicionais do mercado, das grandes editoras, tudo. O seu livro de 2013, O Drible, ele é um livro atual, né? O Drible é um livro que está muito vivo. Assim. Ele é um livro que as pessoas continuam comentando. Eu recebo comentários de pessoas que estão chegando a ele 7 anos depois do lançamento, como se ele fosse uma coisa que acabou de sair. Eu acho que isso não tem preço, né? Isso é um negócio que me dá muita alegria. Assim. De alguma forma, eu acho que é um livro que tem vida própria, anda com suas pernas, eu não preciso mais nem trabalhá-lo. Na verdade, ele é que me puxa, às vezes. Pessoas que me conhecem por meio do Drible, né? E aí depois vão chegar as outras coisas depois dele e tal. É claro que o futebol ajuda, o futebol é um pilar da cultura brasileira mesmo, né? E ele é um romance que acho que ele conseguiu se conectar com algumas verdades profundas desse mundo do futebol. Eu não sei se ele se encaixaria exatamente nesse novo mundo ou não. O que eu acho, assim, embora tudo isso aí seja verdade e a instabilidade aumentou, e tem muitas novas cartas nessa mesa que não tinha antes, eu acho que continua valendo uma certa imprevisibilidade, assim.
Ou Sim. talvez até valha mais do que nunca uma imprevisibilidade. Quem que vai conseguir equacionar todas essas novas forças e fazer um livro que todo mundo seja obrigado a parar para ler? Porque Sim. eu acho que é isso, quer dizer, é isso que, na verdade, acaba pautando o futuro, né? Quer dizer, não que seja obrigatório, a gente pode muito bem viver num mundo sem centro, pulverizado, inclusive tende a isso mesmo, né? A cultura em rede, ela tende a isso. A gente não tem mais um emissor único que vai emitir, É uma esse é o grande livro, savana. É uma grande é, savana. esse é o livro e agora todo mundo para ler. Mas o que eu acho é que, naturalmente, algumas coisas acabam tendo mais ressonância do que outras. É natural que seja assim. E quando isso acontece, Sempre foi, né? vai todo mundo não, mas vai muita gente atrás daquilo, né? Perfeito. Em Uhum. termos comerciais, então, Sim. editoras comerciais vivem disso, né? Sim. Então, é nesse sentido que eu digo que é bastante imprevisível o que vai acontecer. Mas Claro. o que já está acontecendo é muito interessante, né? O que Sim. já está acontecendo com a literatura brasileira hoje é um processo de virar a própria mesa, eu acho. Eu vejo como um E processo de amadurecimento, sabe, Sérgio? Porque eu vejo vários amigos e amigas nossos, assim, que eram super estrelas na conjuntura anterior, me dizerem, com toda franqueza, assim, da nossa, que a amizade permite, dizendo, poxa, eu estou aprendendo com a minha literatura, pode ser que fique melhor com isso que eu estou testemunhando. Por isso que eu coloco, de certa forma, claro que livro perfeito não há, né, Sérgio? E os grandes clássicos são cercados, né? São cheios de imperfeições. Mas eu acho que o Drible, de várias formas, não apenas numa perspectiva só, ele é um livro que dialoga, sabe, com essa onda que já vinha lá do início da segunda década desse século e que se consolida no final, né, dessa década. Não só pela linguagem, mas pelo plot mesmo, entendeu? Pela seleção das personagens, né? Por essa relação toda cultural que é nas entrelinhas trabalhadas. Então é isso, meu caro. Fechamos aqui o nosso segundo bloco e vamos para o terceiro bloco, onde pensamos figuras que dariam boas personagens de conto, romance brasileiro contemporâneo. Até! Podcast, de modo geral. Olá, voltando então com o terceiro e último bloco do podcast, de modo geral, edição 43. Eu te pergunto, Sérgio Rodrigues, dessas figuras aí que já estrelam o absurdo dos primeiros dias de 2021, qual delas, pro lado bom ou pro lado ruim mesmo, dariam personagens interessantes de romance brasileiro contemporâneo? olha, Scott, eu acho que vários personagens desses aí seriam trabalháveis em romance, mas tem que ter muito estômago para trabalhar essa gente, né? Tô falando dos vilões. O Pazuello, por exemplo, ele é um bom personagem, o pau-mandado, aquele cara que é de uma incompetência assim, quase cômica, só não é cômica porque faz mal a muita gente e tudo. Eu vejo ele como meio um personagem de Eça de Queiroz, assim, sabe? Um cara muito fácil de satirizar e de tirar efeitos cômicos e tudo. Agora, eu, por exemplo, não teria o menor interesse em escrever isso, né? Isso é um dos problemas que a gente vive hoje, que eu estava falando mais cedo sobre a dificuldade da literatura de lidar com uma realidade como essa, de maneira direta, como o jornalismo lida. Um dos problemas é esse. Esses caras, eles são maiores que a vida já, né? Quer dizer, o Bolsonaro é um personagem que, se você criasse numa ficção, seria completamente inverossímil, né? Seria inverossímil. Como assim? Isso não faz o menor sentido. Esse cara não existe. A única coisa que salva ele como personagem é que ele de fato existe.
É um pouco aquilo que o Mark Twain falou uma vez, né, que a realidade ela pode ser muito mais louca do que a ficção, porque a ficção precisa fazer sentido. O Bolsonaro, ele já é uma caricatura de si mesmo, de tal forma absurda, que dificulta muito o trabalho do escritor. Os melhores personagens hoje de romance que estão hoje trabalhando no Brasil seriam os caras da linha de frente, os caras anônimos da linha de frente do combate à pandemia, sabe? Principalmente médicos e enfermeiros e tal. Ali você tem... Se você passar 2 horas num desses hospitais, com pessoas sendo entubadas, o cara tendo que escolher quem vai receber oxigênio e quem vai morrer, ali você tem um livro de contos pronto, ou um romance pronto, né? Ali está o drama de verdade. Os nossos líderes, os nossos personagens mais vistosos e de maior perfil público, são todos tão canalhas que dispensam até a sátira política, dispensam até a crítica política. Eles já são a sua própria crítica. Uma coisa que eu penso desde o início desse governo é como a gente passou, né, acho que todos nós que trabalhamos com contação de histórias, teve que desconstruir em algum momento uma tendência infantil ao maniqueísmo, né? Olha, fulano é mau, fulano é bom. A gente aprendeu, para fazer literatura, precisava relativizar tudo isso. Ninguém é completamente bom, ninguém é completamente mal. Todo mundo tem a sua razão, a sua dose de razão relativa e tal, não sei o quê. E o Bolsonaro desmoraliza isso completamente. O bolsonarismo desmoralizou a relativização do maniqueísmo. É maniqueísta, sim. Existe uma luta do bem contra o mal, sim. Eu passei a vida aprendendo a ver nuances nessas coisas. E aí, de repente, o cara vem, não, é isso mesmo. Aqui é o mal. Aqui é o mal, a gente está aqui para fazer o mal, para promover a morte, para sabotar a vacina, para destruir o meio ambiente, para matar índio, para matar transexuais. É para isso que a gente está aqui, para matar negros, é para isso que a gente está aqui. Isso é uma novidade, me parece, no cenário. Assim. Assumir o mal como esse pessoal assume é um corte epistemológico. Assim, o que a literatura vai fazer disso, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. Porque se a gente for partir para contar uma história chapada do bem contra o mal, a gente vai estar fazendo má literatura. Olha só a sinuca. E, no entanto, a realidade é, sim, o bem contra o mal. É incrível o que a gente teve recentemente agora, né, no último dia, essa intervenção, né, da comunidade do Reddit, que fez os fundos de Wall Street perderem milhões, né, bilhões, na verdade, quando os membros da plataforma se uniram para investir numa empresa, a GameStop. E esse Sim. tipo de intervenção, de manipulação, que acho que um cara da nossa idade assim teria que pesquisar muito para conseguir articular uma história verossímil com uma personagem interessante, sabe? E participar desses fóruns, sabe? É uma dimensão que me encanta bastante, assim. Eu fico refletindo, eu fico conversando com as pessoas mais jovens sobre isso, assim. Fico forçando um pouco, conversa com sobrinhos, enfim, etc. Assim, para ver se eu pesco alguma coisa. Mas é um outro mundo, né? É um outro modo de se movimentar na internet, é um outro modo de pensar, tem uma agilidade que parece que isso é possível mesmo na juventude mesmo, sabe? Uma articulação, uma rapidez. Mas eu fico bastante tentado, sabe, a investigar situações hoje relacionadas a esses militares, sabe, que começam a fazer política e essa
essa presença militar na política brasileira, porque tem uma cartilha atrás disso. E eu comecei o ano assim, muito interessado na postura desse sujeito que não é tão brilhante quanto outros personagens malucas, né, desse governo, que é o Luiz Eduardo Ramos. Isso que ele fez agora, recentemente, de sair negociando com parlamentares para influir na decisão da escolha da liderança no parlamento, na Câmara e no Senado. Isso me inquieta bastante, sabe? Porque, em termos de história, você vê que tem um desvelamento, sabe? Tem um descobrimento de uma mitologia, sabe? De uma ideia de seriedade, de correção, que já naufragou lá na redemocratização, mas que tudo como anda em ciclos, né? Acaba se renovando, e toda essa ideia de que os militares eram pessoas sérias, preparadas, éticas, esclarecidas, né? Isso, poxa, se jogar uma lente na atuação desses expoentes, aí você vê que realmente não é nada do que se propagandou. E isso eu fico imaginando que em pequenas crônicas, ou talvez falte mesmo, sabe, nessa leitura da literatura brasileira contemporânea, uma aproximação das histórias, sabe, dessa lógica, dessa realidade militar brasileira. Militarismo é muito ausente da literatura brasileira, né? Tradicionalmente, né? Eu acho isso um erro, sim. Talvez tenha um pouco a ver com aquilo que o Nelson Rodrigues falava com aquele jeito dele, assim, ele falava, olha, a classe média é o teto da literatura brasileira. Se você encomendar a um escritor brasileiro uma granfina, ele não saberá escrevê-la, porque ele não frequentava os ambientes daqueles caras, né? E eu acho que é um pouco isso, quer dizer, os escritores brasileiros não frequentam quartéis, a não ser quando prestam serviço militar, né? Inclusive tem uma cena espetacular de serviço militar no Marrom e Amarelo, como tem no livro do Michel, Na Maçã Envenenada, também tem aquele ano do serviço militar ali é importante para o personagem e tudo, mas os quartéis não produzem escritores, não produzem porque não produzem cultura mesmo, porque como a gente está vendo agora, é uma gente bastante tosca, né? Não, e tem uma fantasia de que pelo menos eles têm preparo técnico, mas isso também está ficando claro que não tem, né? O Pazuello seria um especialista em logística e olha só o que ele está aprontando, né? Então, é um nível baixo mesmo, mas eu concordo com você que seria interessante se aparecesse ali se dos quartéis saísse ali um Jean Genet, já pensou? Sensacional, de fato. Bom, Sérgio, o Brasil está sempre nos inquietando, sempre nos surpreendendo, e bolsonarismo é a última jogada, né, desse itinerário. Parece que o escritor, a escritora brasileira, se de alguma forma se voltar a, né, pretender o diálogo com toda esse conjunto de peculiaridades do nosso país, né, esse diálogo sempre pode avançar. O problema é, como você disse, né, como colocar sentido numa narrativa ficcional diante de um caos de tamanha proporção. Eu agradeço muito a tua presença aqui. Foi um prazer falar com uma certa tranquilidade aí com você. Espero que nossa próxima conversa possa ser ao vivo e com uma cerveja para... Você sabe que eu pensei muito em chamar você, o Fernando Molica e o Marechal, o Álvaro Costa e Silva, para gravar esse podcast, mas ia precisar de umas 4 horas e não ia ter como editar, então eu pensei assim, não, vou conversar com eles individualmente. Fechamos aqui o podcast de modo geral número 43, com um convidado mais do que especial, Sérgio Rodrigues. Agradeço a audiência e até. Podcast de modo geral.